Bem, gente, estou fazendo esse videozinho aqui só para explicar rapidamente esse gráfico que eu botei aí na atividade de vocês. Primeiro, que nós estamos falando sobre o iluminismo. E o que o iluminismo mais tinha de defesa de ideologia? Que ele era racional. Por quê? Porque buscava sempre as explicações científicas, buscava sempre as explicações baseadas no raciocínio lógico, na capacidade de pensamento do ser humano. Isso é algo que foi herdado lá da época do Renascimento também, que por sinal foi herdado lá dos gregos, lá dos atenienses. Mas enfim, o iluminismo ele é racional porque ele é extremamente voltado para a capacidade de raciocínio do homem. Mas para que as respostas para os questionamentos sejam realmente racionais, sejam sempre verdadeiras, elas precisavam ser provadas. E para ser provada, você precisa experimentar e observar. Isso se chama ser empírico. Quando você é empírico, você pratica aquilo que você está pensando para que você prove que aquilo é verdadeiro. Então, o empirismo nada mais é do que a prova racional de uma teoria, tá? Então, não basta só você dizer que alguma coisa é daquele jeito só porque ela é. Não, ela é daquele jeito porque existe uma prova material na prática que aquela coisa é daquele jeito. Lembra que eu falei do lápis? Será que se eu soltar meu lápis da mão ele cai? Eu solto, ele cai. Essa é a experiência e essa é a observação. Então, o empirismo é isso, é a prática do racional. E o neoclássico, por que o iluminismo é neoclássico? Porque todas essas ideias de racionalidade, de valorização do homem, vem lá da Grécia Antiga, clássica, a Grécia clássica. Então é uma nova forma de pensar na forma do homem ser capaz de achar respostas usando a sua capacidade de pensamento. Por isso que se chama neoclássico. Mas o iluminismo ele tem três caráteres muito interessantes, que são o intelectual, o cultural e o político. O iluminismo ele era intelectual por quê? Porque valorizava o saber, valorizava o aprender, valorizava o conhecimento. Então, ser inteligente não é apenas ser esperto. Ser inteligente era saber, era pesquisar, era procurar respostas. A característica cultural dele é porque ele vai promover um novo posicionamento do homem na sociedade, na forma de se relacionar, na forma de viver. Então, o cultural é aquilo que o homem está passando a produzir diferente do que vinha até agora. Nós estamos no século XVIII agora. E o político? Bem, o político é porque ele se coloca contrário a toda aquela forma antiga de governo. Ou seja, ele vai defender o direito à liberdade de expressão, liberdade de escolha do governante. Ele vai defender que o governante seja alguém que represente a população. Ele vai defender que esse governante não tenha uma ocupação para sempre no governo. Ele vai defender um governo temporário, de tempos em tempos ele é trocado, e com uma participação efetiva da população. Ele é totalmente contra o governo controlador e opressor. Eles são totalmente a favor do movimento, de um governo mais voltado para a democracia. E aí, nesse campo político, a gente também vai ver o campo econômico, que vem o liberalismo econômico a partir disso, que também é muito importante. A liberdade econômica tem tudo a ver com o lado político e cultural dessa sociedade, tá? Onde as pessoas vão ser livres para desenvolver a atividade que elas bem entenderem. Lá na atividade que eu passei para vocês têm um resuminho disso, tá bom? E essa última parte aqui é porque ele é contra, ele é
oposição total ao absolutismo monárquico, porque eles não concordam que um rei, seja governante, tenha tanto poder, as leis sejam feitas de acordo com a vontade dele, se ele nem sempre é capaz para aquilo, para ocupar esse poder. Então, o absolutismo monárquico é algo que o iluminismo condena. O rei não tem que ser rei, o governante tem que ser alguém que foi escolhido para representar o povo.